Imagine estar diante de uma fornalha ardente, sabendo que sua vida está em jogo. Hoje vamos falar sobre 3 jovens que enfrentaram exatamente isso com uma coragem inabalável. Neste vídeo, você vai descobrir como Sadraque, Mesaque e Abednego demonstraram uma fé inabalável, o impacto desta coragem nos dias de hoje e como podemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas. Você já se perguntou como reagiria se sua fé fosse testada até o limite? O que podemos aprender com a resposta destes jovens? Estamos estudando a lição de número 6, que tem o tema Coragem para enfrentar a fornalha ardente. No texto principal, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Daniel 3:17. O texto principal nos alerta sobre os perigos da idolatria e da conformidade com práticas que desonram a Deus. Eles estavam dispostos a enfrentar a fornalha ardente, ao invés de trair sua fé e adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor. Uma advertência: a idolatria pode vir em muitas formas hoje em dia. Não apenas em imagens esculpidas, mas também a idolatria do dinheiro, do poder, da aprovação social e até das ideologias que se opõem aos valores bíblicos. Quando cedemos a essas pressões e comprometemos nossa fé, nos afastamos de Deus e nos colocamos em perigo espiritual. Este relato bíblico nos adverte que devemos estar firmes na nossa fé e não nos dobrar diante de ídolos modernos. Resumo da lição: se demonstramos a coragem de recusar a idolatria, podemos confiar que Deus nos protegerá. Decida hoje firmar seu compromisso com Deus, mesmo quando isso significar enfrentar fornalhas ardentes modernas. Tenha a coragem de recusar práticas e valores que não estão alinhados com a fé cristã, confiando que Deus é capaz de proteger, e mesmo se a proteção não vier da maneira que esperamos, saibamos que nossa recompensa maior está na fidelidade a Deus e no testemunho de nossa fé inabalável. Os objetivos da lição: o primeiro é narrar o episódio em que o rei mandou construir a estátua de ouro. Veja esta representação no imponente rei Nabucodonosor, ordenando a construção de uma estátua de ouro de 27 metros de altura. O que você faria se estivesse lá, entre a multidão, sendo forçado a adorar essa imagem? Segundo objetivo: inspirar-se com a coragem dos amigos de Daniel. A coragem desses jovens não é apenas uma história do passado. Veja como pessoas hoje em dia também enfrentam desafios enormes com uma fé inabalável. Terceiro objetivo: compreender o conceito de idolatria e a sua aplicação atualmente. Será que a idolatria ficou no passado? Vamos explorar junto o que pode ser um ídolo em nossas vidas modernas. Dinheiro, status, redes sociais, o que pode estar tomando o lugar de Deus em seu coração. O texto bíblico se encontra em Daniel, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Esse texto descreve o rei Nabucodonosor erguendo uma imensa estátua de ouro e ordenando que todos os povos e autoridades se prostrassem e adorassem ao som de diversos instrumentos musicais, sob pena de serem lançados em uma fornalha de fogo ardente. Essa narrativa não só ilustra a tirania de Nabucodonosor, mas também serve como um alerta para nós hoje sobre os perigos da idolatria e da pressão para conformidade. Uma advertência desse texto bíblico: a idolatria não se restringe à imagem de ouro ou estátua física. Nos dias atuais, a idolatria pode se manifestar de diversas formas sutis, como a adoração ao dinheiro, ao poder, à fama ou até mesmo a pessoas e ideologias. Quando cedemos à pressão de nos conformarmos com os padrões do mundo que contradizem nossa fé, estamos, de certa forma, adorando esses ídolos modernos.
esse texto bíblico nos adverte sobre o risco de comprometer nossa fé e a nossa integridade moral em troca de segurança ou aceitação social. Uma aplicação pessoal, refletindo sobre a ordem de Nabucodonosor e ameaças à morte para aqueles que não obedecessem, devemos considerar como esse tipo de pressão ainda existe em nossas vidas. E embora não enfrentamos uma fornalha literal, muitas vezes somos pressionados a comprometer nossos valores e crenças de favor da aceitação social, sucesso profissional ou conveniência pessoal. Pense nas áreas da sua vida onde você sente a pressão para se conformar aos padrões que vão contra sua fé. Pode ser num ambiente de trabalho, onde há pressão para agir de forma antiética, na escola, onde se espera que você aceite comportamentos ou ideologias que contrariam seus valores cristãos, ou mesmo em círculo social, onde você pode sentir a necessidade de agir de uma certa maneira para ser aceito. Introdução. Nesta lição, veremos como Ananias, Misael e Azarias resistiram à ordem de Nabucodonosor para adotar sua estátua de ouro. Esses três jovens demonstraram uma fé inabalável ao desafiar um monarca tirano, preferindo enfrentar a fornalha ardente. A negar a Deus, seremos inspirados pela coragem deles e alertados sobre as formas sutis de idolatria que pode desviar nossa devoção a Deus. Uma advertência, o texto de Daniel, capítulo 3, versículo 1 ao 6, nos adverte sobre os perigos da idolatria, da conformidade com práticas que desonram a Deus. Hoje, a idolatria pode não envolver estátua de ouro, mas se manifesta através da busca desenfreada por dinheiro, poder, fama e aceitação social. Ceder a essas pressões é um risco espiritual, desviando-nos de nossa fé verdadeira. Uma aplicação pessoal, pense nas áreas da sua vida onde você enfrenta pressão para se conformar aos padrões que vão contra a sua fé. Talvez seja no trabalho, na escola ou no seu círculo social. Como esses três jovens, decida permanecer firme em sua fé, mesmo diante do desafio. Confie que Deus estará com você em todas as suas provações, fortalecendo e protegendo você. Ponto 1 da lição. O rei totalitário manda construir uma estátua de ouro. Subtópico 1. O endeusamento do rei. Nabucodonosor, envenenado pelo poder, mandou construir uma estátua de ouro com mais de 27 metros de altura no campo de Dura, buscando glória e reverência. A Bíblia não esclarece se a estátua representava o próprio rei ou uma de suas divindades, mas destaca a autoexaltação e demonstração de poder. Uma advertência, o ato de Nabucodonosor nos adverte sobre os perigos da arrogância e da idolatria. A busca pela autoexaltação e a tentativa de assumir o lugar de Deus são práticas perigosas que ainda existem hoje. O poder e o desejo de ser notado podem levar pessoas a usar a religião e outros meios para fins egoístas. Uma aplicação pessoal, reflita sobre como o desejo de ser reconhecido pode afetar sua vida e sua fé. Você está buscando glória pessoal ou está honrando a Deus em suas ações? Examine suas motivações e certifique-se de que sua devoção e suas práticas religiosas são para glorificar a Deus e não a si mesmo. Lembre-se de que a verdadeira grandeza vem da humildade e da submissão a Deus. Subtópico 2. Em busca de adoração. O rei Nabucodonosor convocou todas as autoridades para a consagração da estátua de ouro, exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem ao som de instrumentos musicais. A adoração era obrigatória, e a punição para a desobediência era a morte, na fornalha ardente. Uma advertência desse subtópico. Este episódio nos adverte sobre os perigos da imposição religiosa e da busca por adoração forçada. O desejo de controle e reverência pode levar líderes a usar a religião como ferramenta de opressão. Hoje, devemos estar atentos a qualquer tentativa de manipulação espiritual que desvie nossa adoração exclusiva a Deus. Uma aplicação pessoal, examine-se nas áreas em sua vida onde você pode estar cedendo a pressões para adorar ídolos modernos, seja dinheiro, status ou aprovação social.
Reafirme sua devoção a Deus e resista a qualquer forma de imposição que tente desviar seu foco dele. Lembre-se de que nossa adoração deve ser sincera e voluntária, refletindo um coração verdadeiramente devoto a Deus. Subtópico 2. A ausência de Daniel. Daniel não é mencionado neste episódio, indicando que a coragem e a fé também era característica de seus amigos. Isto mostra que a fidelidade ao Senhor era uma qualidade compartilhada entre os jovens judeus e destaca a humildade de Daniel ao registrar a história de seus companheiros. Uma advertência: a ausência de Daniel no relato nos adverte contra a idolatria de pessoas específicas na fé. Nenhum indivíduo é o único portador de coragem e fidelidade. Devemos reconhecer que a fé e a coragem podem ser encontradas em muitas pessoas ao nosso redor. Uma aplicação pessoal: reflita sobre como você vê os exemplos de fé em sua comunidade. Valorize e aprenda com a coragem e a fidelidade dos outros. Reconhecendo que a igreja é um corpo formado por muitos membros, busque apoio e inspiração nos irmãos de fé, sabendo que não estamos sozinhos na caminhada. Ponto 2 da lição: a coragem dos amigos de Daniel. Subtópico 1. A denúncia e o perfil dos acusadores. Alguns caldeus denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor, acusando-os de não adorarem a estátua de ouro. Esses acusadores eram invejosos, bajuladores e ingratos, destacando a posição privilegiada dos jovens hebreus e apelando ao ego do rei. Este episódio nos adverte sobre os perigos da inveja, bajulação e ingratidão. Essas atitudes podem nos levar a agir contra pessoas justas, fiéis, buscando nossas próprias vantagens e favorecimentos injustos. Uma aplicação pessoal: reflita sobre suas próprias atitudes em relação a outros. Evite a inveja e a bajulação, que pode destruir relacionamentos e integridade. Busque ser grato e justo em suas ações, reconhecendo e respeitando a fé e o compromisso dos outros com Deus. Subtópico 2. A bravura dos jovens. Furioso, o rei Nabucodonosor deu um ultimato a Sadraque, Mesaque e Abednego: adorar a estátua ou serem lançados na fornalha. Com profunda convicção, os jovens recusaram se defender e afirmaram que Deus os livraria, mas mesmo se não o fizesse, não adoraria a imagem. Uma advertência: a atitude dos jovens nos adverte sobre a importância de manter nossa fé e integridade, mesmo diante de ameaças e pressões extremas. Ceder ao pecado para evitar consequências difíceis compromete nossa devoção e testemunho. Uma aplicação pessoal: examine sua disposição em enfrentar desafios por sua fé. Esteja preparado para resistir às pressões que tentam desviá-lo de seus princípios cristãos. Lembre-se de que a verdadeira fé se manifesta na coragem de permanecer fiel a Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Subtópico 3. O Deus que salva na fornalha. Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais e lançou os jovens amarrados. No entanto, eles caminharam livremente pelo fogo, acompanhados por um quarto homem de aparência divina. O fogo queimou as cordas, mas não os feriu. Em vez de exigir a adoração, o rei passou a louvar a Deus devido à fidelidade dos jovens, que exaltaram o Senhor e, como resultado, foram honrados por ele. Uma advertência: este relato nos lembra que, embora enfrentamos provações, Deus está sempre conosco. No entanto, a falta de fé pode nos levar a sentir que estamos sozinhos. Em nossas lutas, é crucial permanecer fiel e confiar em Deus, mesmo nas situações mais desafiadoras. Uma aplicação pessoal: reflita sobre as fornalhas que você enfrenta na vida. Como você tem respondido a esses desafios? Esteja ciente de que, mesmo em momentos difíceis, Deus está ao seu lado, pronto para lhe dar força e proteção. Confie nele e mantenha sua fé, sabendo que sua fidelidade pode levar outros a louvar a Deus também. Ponto 3. Idolatrias e fornalhas do tempo presente. Subtópico 1.
pecado da idolatria. A Bíblia adverte repetidamente sobre o pecado da idolatria, que viola o primeiro mandamento, em Êxodo 20, versículo 3. A adoração a ídolos ou a qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus é inaceitável. Os jovens hebreus se negaram a adorar a estátua de Nabucodonosor, sabendo que comprometer sua fé significa negar a Deus. Para eles, o verdadeiro testemunho exige integridade, expressa tanto nas palavras quanto no coração. Uma advertência desse subtópico: a idolatria pode se manifestar de maneiras sutis em nossas vidas, como adoração ao dinheiro, ao sucesso ou à pessoa. Ceder a essas pressões pode comprometer nossa fé e nos afastar de Deus. É fundamental permanecer vigilante e fiel, evitando qualquer forma de idolatria que possa nos desviar do verdadeiro propósito de adoração. Uma aplicação pessoal: reflita sobre o que você pode estar colocando no lugar de Deus em sua vida. Pergunte se existem ídolos que estão comprometidos por sua devoção e lealdade. Compromissos que parecem inofensivos podem prejudicar sua integridade espiritual. Fortaleça sua fé, mantendo sua adoração exclusiva a Deus e vivendo de acordo com os seus princípios. Subtópico 2. Tipos de idolatria. Além da devoção a falsos deuses, a idolatria se manifesta em várias condutas que excluem Deus da primazia em nossas vidas. O ponto A. A autoidolatria. O egoísmo e o narcisismo levam à adoração de si mesmo. 2 Timóteo 3, versículo 2. Ponto B. Culto à personalidade. Valorização excessiva de figuras públicas, artistas e líderes religiosos, que pode gerar partidarismo. 2 Timóteo 1, versículo 12 e 13. Ponto C. Amor ao dinheiro. A busca desenfreada por riqueza, desconsiderando a servidão a Deus. Mateus 6, 24. E o ponto D. Idolatria política. Supervalorização de ideologias políticas que prometem salvação humana, esquecendo que só Deus é o verdadeiro Salvador. Uma advertência: essa forma de idolatria pode nos desviar de uma verdadeira devoção a Deus. A autoadoração, a busca por status e a confiança em riquezas ou ideologias pode comprometer nossa relação com o Senhor, levando-nos a perder a perspectiva de nossa verdadeira dependência dele. Uma aplicação pessoal: analise sua vida e veja se há áreas onde você pode estar caindo em idolatria. Pergunte-se: estou colocando meu ego, pessoas, dinheiro ou ideologias acima de Deus? Reafirme seu compromisso em dar a Deus a primazia que ele merece, dedicando-se a servir a ele acima de qualquer outra coisa. Subtópico 3. As novas fornalhas. Nabucodonosor não foi o único a exigir lealdade absoluta. Regimes totalitários ao longo da história transformaram líderes em objetos de reverência, usando cultos a personalidades e controlando todos os aspectos da vida. Hoje, cristãos enfrentam novas fornalhas que não queimam o corpo, mas tentam destruir a fé e a convicção, embora as fornalhas de opressão sejam atualizadas. A estratégia de pressionar a adoração a ídolos permanece a mesma. Devemos seguir o exemplo dos jovens hebreus e lutar pela nossa fé. Uma advertência: as novas fornalhas podem se apresentar como pressões sociais, ideológicas ou culturais que tentam desviar os cristãos de sua fé. É crucial estar ciente de que essas influências podem minar nossa espiritualidade e integridade, e se não formos vigilantes. Uma aplicação pessoal: considere as pressões que você enfrenta na sociedade moderna. Pergunte-se: estou cedendo a ideologias ou comportamentos que ameaçam minha fé? Reafirme seu compromisso com Deus e busque coragem para permanecer firme com os jovens hebreus em sua devoção e testemunho. Conclusão: muitos anos se passaram desde o episódio em que os jovens hebreus enfrentaram a ameaça de serem lançados em um forno ardente e por não adorarem a estátua do rei. Hoje, a Igreja de Cristo se depara com pressões para ceder a ideologias prejudiciais.
é essencial encontrar a coragem e resistir a essas pressões idólatras, evidente e, ao mesmo tempo, discernimento para evitar a adoração de ídolos que sutilmente se ocultam em outras formas de expressão. Assim como esses jovens enfrentamos fornalhas em nossas vidas, sejam elas pressões sociais, desafios morais ou crises pessoais, vamos explorar como a fé deles pode nos dar força. Que possamos sair deste estudo com uma coragem renovada para enfrentar nossas próprias fornalhas, confiando que, assim como Deus esteve com esses jovens, Ele também está conosco. Te convido a acompanhar o canal. Você vai encontrar estudos bíblicos por tema, você vai encontrar devocionais, você também vai encontrar lições da Escola Bíblica Dominical. Junte-se a nós, ao nosso crescimento espiritual. Dê seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus nos abençoe grandemente.